Resolvendo essa última questão, nós temos aqui um gráfico, né? Uma função g de x, onde o seu domínio está sendo dado aqui no intervalo fechado, de -4 a 4, né? E o outro domínio aqui, os reais. O que acontece? Nessa questão, nós temos o seguinte: podemos trabalhar com transformações de um gráfico, né? Que nesses itens A e B, por exemplo, serão apenas transformações que são translações desse gráfico, ou para a direita ou para a esquerda, ou para cima ou para baixo, e basicamente assim resolve a questão, né? Por exemplo, na letra A, nós temos construir um gráfico da função f de x, que é quem? É a função g de x mais 1, tá? Indicando qual transformação, tem que indicar qual transformação foi feita. Então, além de construir o gráfico da nova função, tem que indicar qual foi a transformação que foi feita, tá? No gráfico da função g, que é a que está no enunciado, né? Como desse gráfico para a nova função, tá? O que acontece? Aqui está até errado, né? Para se obter o gráfico da função f. O que acontece aqui? Vocês poderiam ter feito da seguinte maneira: se eu tenho uma função f de x, que é g de x mais 1, vocês podem notar que no lugar do x, agora tem um x mais 1, né? Isso aqui indica, se eu for isolar isso aqui, né? Se eu pensar em x mais 1 igual a 0, eu consigo verificar qual é o sentido, né, que essa translação vai ser feita. No caso, como é em relação a x, né, seria uma translação horizontal, mas para a esquerda ou para a direita? Se você isolar o x aqui, você vai achar o valor menos 1. Isso quer dizer que vai ser uma unidade para a esquerda, para o lado negativo. Então, basicamente, você vai escrever translação de uma unidade para a esquerda. Eu indiquei a transformação. Agora só falta fazer o gráfico, né? O gráfico, aqui eu tenho o gráfico da função que está no enunciado, né? E aqui, como é uma unidade para a esquerda, eu simplesmente movo esse gráfico uma unidade para a esquerda. E acabou. Basicamente, é isso aqui. Então, eu teria aqui esse ponto, que estava aqui anteriormente, né? E veio para cá. Esse ponto que estava aqui agora veio para cá. Então, tudo uma unidade para a esquerda. Esse outro ponto, ele estava aqui. Então, veio para cá. O segredo dessa questão aqui é você trabalhar com os pontos mais destacados, né? O vértice da parábola também, que estava aqui. Então, tudo foi uma unidade para a esquerda. Isso aqui veio para cá também. Então, é só isso. É como se fosse uma figura física, melhor, fixa, sem você poder dobrar, esticar, nada disso. Você só move essa figura. Aí ficaria dessa forma aqui. Esse aqui que é o gráfico da função f de x, tá? Igual a g de x mais 1.
Agora, para fazer o item B, nós temos que construir o gráfico da função h de x, que é g de x mais 2. E também temos que indicar a transformação que foi feita. Ok? Da função g para a função h. Se eu se eu terei, né, que esboçar um gráfico dessa função aqui, aí eu vou colocar aqui g de x, que é a função anterior, né, lá no enunciado, mais 2. Aqui esse 2 não está diretamente ligado ao x. Ele está diretamente ligado à imagem, que é o g de x, que é o y, né? Isso aqui é o y, né? Então é o y anterior mais 2 unidades. Então eu estou trabalhando aqui com a altura, né? Então eu tenho 2 unidades a mais na altura. Então a translação que vai acontecer vai ser uma translação de 2 unidades para cima. Dessa forma, eu pegaria esse gráfico aqui, subiria 2 unidades para cima. Tudo mesmo. Então, ó, subiu uma, subiu duas. Então seria mais ou menos isso aqui, tá? Então, verificando aqui, o ponto que antes estava aqui na origem, subiu 2 unidades, parou aqui. O outro ponto que estava aqui, né? A interseção veio para cá, 2 unidades também. Como também o vértice da parábola veio para cá. E a reta, uma das pontas que estavam aqui, veio para cá, subiu 2 unidades. E essa aqui também subiu 2 unidades. Então, todo o gráfico ficou fixo, né? Imóvel, sem poder dobrar, sem se esticar nem nada, mas foi arrastado para cima. Então, seria dessa forma aqui a apresentação dessa função, né? A função h de x. Colocando aqui, essa aqui então é a função h de x igual g de x, fora disso aqui, mais 2. Aqui podemos resolver de duas maneiras diferentes. Eu poderia imaginar como se eu tivesse um gráfico aqui, né? E qual transformação iria acontecer. Ou trabalhar diretamente aqui com esse x menos 5, que está relacionado ao x, né? Porque eu estou falando sobre domínio, né? Domínio, eu tenho que pensar na reta horizontal no eixo x. Bem, graficamente, o que eu poderia imaginar? Como aqui é x menos 5, eu teria x menos 5, né? Isso quer dizer que igual a 0, né? Eu teria x igual a 5. Então, eu teria uma translação. Se eu tivesse o gráfico, eu faria isso, né? Translação de 5 unidades para, como é positivo, seria para a direita. Correto? Como o gráfico da função original, o seu domínio é fechado em menos 4, 4, eu arrastaria tudo isso aqui para a direita 5 unidades. Então isso aqui iria se transformar em quê? Do menos 4. Se eu fosse 5 unidades para a direita, eu ia parar no 1. Né? Menos 4 mais 5. E o 4 eu também iria arrastar isso aqui, trasladar, né? Para a direita 5 unidades. Então estaria no 9. Então eu iria descobrir o domínio da nova função. Isso aqui é uma maneira. Outra maneira é trabalhar com o quê? Eu sei que o domínio da função original é 1, do menos 4 ao 4.
Então eu coloco esse x menos 5 aqui. Ele está no meio disso aqui. Se eu quisesse só achar o x, eu teria que somar, para sumir com esse menos 5, né? Eu teria que somar mais 5 nesses 3 pontos. Então ficaria menos 4. Aqui ficaria mais 5, né? Menor ou igual a x menos 5 mais 5, que é menor ou igual a 4 mais 5. Isso aqui me dá aqui 1, no meio x e na direita 9. E também é o domínio da função j. Resolvendo a letra D agora, nós temos que determinar a imagem da função m de x, que é dada por 2 vezes g de x menos 1 menos 3. A imagem não está relacionada a isso aqui, a x menos 1, né? Está relacionada à altura, ao y dessa função. Então, dessa maneira, eu não preciso considerar essa parte do x menos 1. Tá? O que eu teria que fazer? Esse g de x menos 1 é o meu y, né? Então, eu teria, na verdade, 2y menos 3. Só que anteriormente eu tinha um y, né? Qual foi a transformação que ocorreu aqui? Eu multipliquei por 2 e depois eu tirei 3 unidades nesse y. Então, isso quer dizer que eu multipliquei por 2 toda a imagem, depois eu tirei 3. Aqui, se eu multipliquei por 2, eu posso pensar da seguinte maneira. A imagem da função g de x, né? Se eu for verificar aqui, o menor valor é menos 4 e o maior é 1, né? Então, é no intervalo de menos 4 a 1. Eu não tenho nenhuma parte aqui no y com algum hiato aqui, né? Não tenho nenhum, porque aqui na parábola acaba, mas tem aqui a parte da reta. Então, esse y todo está preenchido, de menos 4 a 1. Eu teria, então, aqui um intervalo, uma imagem, né, fechada aqui, de menos 4 a 1. Se eu multiplicar por 2, aqui, né, eu teria, então, um intervalo de menos 8 a 2. Mas como eu vou tirar 3, então isso aqui vai ficar o quê? Menos 8 menos 3 ficaria menos 11. 2 menos 3, menos 1. Essa aqui seria a imagem da função m. Okay? Outra maneira de resolver isso aqui é o seguinte. Eu sei que a imagem anterior está entre menos 4. Aí eu coloco aqui esse y, né? Chamando y de g de x menos 1, que é igual à imagem de g de x, né? Então não vai diferenciar nada. Beleza? Então de menos 4 a 1. O que eu faço aqui? Multiplico por 2. Então eu vou pegar o 2 e vou multiplicar por menos 4, que é menor ou igual a 2 vezes o y, que é menor ou igual a 2 vezes o 1. Isso aqui vai dar menos 8 aqui, menor ou igual a 2y, que é menor ou igual a 2. Aí eu tiro 3, né? De tudo aqui. Então vou tirar 3. Então vou ter menos 3, menos 8, menor ou igual a 2y, menos 3, que é menor ou igual a 2 menos 3.
Então, aqui vai dar menos 11. Aqui vai ser a função m de x, né? E aqui vai dar menos 1. Ou seja, a mesma coisa que achamos anteriormente.